Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos a Contexto Concursos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Elaine Ferreira, especialista em concursos públicos e vestibulares há mais de 20 anos. Moçada, bora lá para algumas dicas de português e redação? Chega mais! Começamos aqui, meninos lindos, organização de textos, gêneros e tipos textuais. O que é essa tipologia? Meus amores, esse conteúdo despenca. Não existe uma prova de um concurso que não caia esse conteúdo. Tipos textuais, eles sempre virão em prosa. O que é prosa? É isso aqui, ó. Textão, tá? Textão. Início até o final. Isso é um texto em prosa. Primeiro tipo textual que nós vamos ver, texto narrativo. O texto narrativo, ele conta uma história. Essa história tem que ter lá um personagem, o tempo, o lugar, onde, quando aconteceu a história, né? Vai narrar um fato, um acontecimento. É um dos tipos mais fáceis. E aí você pensa assim, por ser fácil não vai cair no meu concurso nível superior. Gente, no nível superior costuma cair mais a dissertação. Mas pode ser que caia uma narração também. Nível médico é bem comum. O nível médio é bem comum cair uma narração, tá? Trouxe aqui para vocês um exemplo de texto narrativo da prova da VUNESP. Veja só. Foi no domingo passado, andando pela Feira Livre, aqui da Lapa, e dando uma olhada nas bancas, que percebi que muitas daquelas frutas maravilhosas ali expostas simplesmente não existiam no meu tempo de menino. Kiwi, por exemplo, Kiwi, por exemplo, quando usava calças curtas, kiwi era aquele bichinho da Nova Zelândia, um dos poucos verbetes da letra K na enciclopédia que ficava na estante da minha casa. Não havia tomate cereja, vivíamos sem ele. Como não havia lixia, a gente não encontrava goiaba na feira, como não encontrava jabuticaba, nem carambola, goiaba só no pé e com bicho. Não existia goiaba sem bicho. Jabuticaba só em Sabará. A carambola só na chácara da Dona Catarina, em Cataguases. Laranja era a pera, a Bahia e a lima. Hoje tem até laranja Bahia importada da Espanha, sem contar o grapefruit, primo de primeira da laranja. Aos poucos, novas frutas vão invadindo o mercado. O xixi, chata, piá, sapucaia, manguba, marolo. Quem manteve a linha e não inventou moda foi a banana, que continua a mesma de sempre. A prata, a nanica, a maçã, a banana da terra e a ouro. E todas dizem a preço, ainda a preço de banana. Alberto Vilas, Revolução das Frutas, Carta Capital. Vejam só, meus amores, aqui nós temos quando aconteceu, foi no domingo passado, tem o personagem, tem o lugar que é lá na Lapa, então nós temos todas as características típicas de um texto narrativo. Texto pequeno, texto simples, que conta a história, né? Ele faz a comparação, como eram as feiras na infância dele com as feiras atualmente, né? Esse monte de frutas diferentes aí, nomes diferentes, que a gente não via isso na nossa infância, né? O que tem-se a pensar, meus amores? A primeira coisa, quando você vai fazer uma prova que tem interpretação de texto. O modo como você lê é extremamente importante. Não adianta você ler um texto 2, 3, 5 vezes se você não alterar a estratégia de leitura. Não adianta você ler o texto, chegou no final você não lembra, vai querer ler de novo, de novo, de novo, não vai resolver nada. Vamos lá. O que é uma estratégia de leitura precisa? Lê de período a período, ou seja, lê de ponto a ponto. Li até o primeiro ponto, entendi? Bora para o segundo ponto. Terceiro ponto, entendi? Segundo, terceiro, entendi? Beleza, vai lendo ponto a ponto. Entende? Primeiro período, primeiro ponto, segundo ponto, e assim sucessivamente. O que acontece? Você leu 3 pontos, 3 períodos. Para ali e faça uma paráfrase. A paráfrase é quando você fala a mesma coisa que está escrito ali, só que com as suas palavras, certo? Então, você para ali no segundo ou terceiro período, terceiro ponto, e fala, bom, até aqui foi dito isso, 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 isso. Ok, vamos seguir. E vai fazendo isso com o texto todo. Se tiver um período ali, um pedacinho que você não entendeu, você vai voltar ali. Você vai tentar ler de novo e tentar entender aquele pedaço. Pode ler as informações anteriores, né, para contextualizar. É muito mais fácil você voltar naquele pedacinho e entender aquele pedacinho do que, ao final do texto, querer voltar no texto inteiro e lembrar do texto inteiro, entende? Então, vão fazendo essas paráfrases a cada 2, 3 períodos. Quando chegar no final,
você já entendeu o texto todo. Combinado? Assim tem dado certo. Beleza, meus amores? Antes da gente continuar para os outros tipos textuais, o que eu vou deixar claro para vocês? Existem dois tipos de questões, dois tipos de perguntas em qualquer banca, em qualquer prova. De acordo com o texto. De acordo com o texto, meus amores, está lá no texto. Exatamente do jeito que está lá, com as informações que estão lá. Só que não pense que estarão com as mesmas palavras. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Às vezes, tem gente que não quer nem ler o texto. Por quê? Vamos lá, na nossa infância, nós tínhamos um texto simples. Maria estava passeando no fim de semana na praça do bairro Boa Vista e usava um lindo vestido azul. Quem estava passeando no domingo? Maria. Qual a cor do vestido da Maria? Onde ela estava passeando? Qual era o bairro em que localizava a praça da Maria? E o que a gente fazia? Era só olhar no texto, estava tudo lá. Agora, meus amores, pode ser que esteja a resposta do jeitinho que está lá? Pode. Mas pode ser que venha por meio de paráfrase. Ou seja, está falando a mesma coisa, só que com outras palavras. Entende? Então, assim, é inadmissível o aluno que ainda quer responder prova de português sem ler texto. Isso não existe. Você vai voltar lá no texto, vai ver que a resposta está lá, só que com outras palavras. Ok. Segundo tipo de questão. De acordo com o texto, podemos depreender que, podemos inferir que. E aí o bicho pega para capar. Esse tipo de questão, gente, a resposta não está no texto. Por quê? É uma inferência, é uma dedução. A sua inferência, o que você deduz, o que você conclui, é óbvio que não está no texto. Isso é uma pegadinha do malandro. O que pode acontecer? Vem a prova assim, olha, de acordo com o texto, podemos inferir que, podemos depreender que. Lá tem 5 alternativas. 4 delas são informações pertinentes ao texto. São 4 informações que estão lá no texto. A quinta não está. Essa é a nossa resposta. Essa é a nossa resposta. A inferência é a sua dedução, é a sua conclusão, e é claro, ela não vai estar no texto. Ok? Lembrando, você tem que aprender a inferir, óbvio, porque se pedir você sabe. Mas você não vai ficar inferindo o tempo todo. Você só vai inferir quando pedir. Porque se você fizer inferência, você vai errar. Se te pedir assim, olha, de acordo com o texto, então a resposta está lá no texto. Então, não importa o que você acha ou deixou de achar. Não interessa a sua bagagem cultural e social. Por que hoje os adultos têm dificuldade de interpretar texto? Porque eles querem colocar a opinião dele. Eles querem ficar discutindo o que eles têm de bagagem, o que eles têm de informações, de acordo com as informações do texto. E não é isso, gente. O autor não está nem aí porque você acha ou deixa de saber, ou deixa de achar. Combinado? Então, se tiver lá, de acordo com o texto, está exatamente lá no texto. Pode ser que venha com as mesmas palavras ou não. Mas, de acordo com o texto, podemos inferir que, podemos depreender que, aí a sua inferência é o que você vai concluir a partir do que está no texto. Mas essa resposta não está lá. Combinado? Beleza. Outra coisa, meus amores, cai bastante pedindo a característica do texto. Característica de texto é diferente da tipologia, classificação tipológica, né? Classificação quanto à tipologia. Nós vamos ver a tipologia, narração, dissertação e tal. Característica tem a ver com o contexto e tem a ver com a fonte. Por exemplo, um texto, ele pode ser irônico, se ele tiver um pedacinho de ironia escrito. Ele pode ser humorístico, se tiver um pedacinho de humor, não precisa ser o texto todo, pode ser uma frase só. Ele pode ser reflexivo, se te levar à reflexão, a refletir sobre algo. Lembrando que quando o texto te leva a refletir, não interessa a mim, professora Elaine, ou você, aluno, somente. É algo comum à sociedade. Então, se estiver falando sobre meio ambiente, sobre pedofilia, sobre maus tratos aos idosos, aos animais, cuidado com as crianças, enfim, são temas comuns à sociedade, não simplesmente ao indivíduo, tá bom? Isso é que nos leva a refletir. Então, seja irônico, humorístico, reflexivo, opinativo, se tiver opinião, informativo, se nos estiver dando uma informação importante em relação a dados, enfim, tá? Por exemplo, este texto aqui, ele é opinativo, né? Porque fala que não tinha tomate cereja e vivíamos muito bem sem ele. Não precisávamos de tomate cereja. O autor dá uma opinião. E ele nos leva a refletir, leva a reflexão. Fala, nossa, que mudança, né?
como que era antigamente a feira, olha como que está hoje, olha como... A gente acaba abrindo um parêntese aqui, meninos, não está escrito isso aí não, estou abrindo parêntese. Vamos pensar, as frutas da nossa infância. A gente não vê hoje em dia amora, né? Aquela cereja amarela, eles chamam hoje de néspera, tamarindo. São frutas, vai no mercado para ver, ao mercado. São frutas caríssimas. A gente não vê fácil para apanhar. A gente comia no pé, né? Pegava no pé e já comia. Então, assim, a gente acaba refletindo das mudanças, certo? Então, é um texto reflexivo e ele é também opinativo, beleza? Só que, meus amores, além das características de contexto, eu tenho as características de fonte. Duas características. Eu anotei aqui para vocês, ó. Né? Aqui, ó. Características predominantes dos textos. Nós temos o texto predominantemente informativo, meus amores, quando ele tiver na fonte algum veículo de informação. Pode ser um jornal, uma revista, online ou impresso, tanto faz. O Estadão, Veja, Isto É, G1.com, tá? Então, lembrando, tem que ser um veículo de informação que fale sobre informações do mundo inteiro. Da sua cidade, do bairro, do estado, do Brasil, do mundo inteiro, tá? Não pode, por exemplo, se tiver assim, ó, www.ministeriodasaude.com.br. A professora está trazendo uma informação. Então, ele é predominantemente informativo? Não. A gente caracteriza como informativo de acordo com o contexto, porque com certeza o contexto vai nos trazer uma informação pertinente à área da saúde. Mas predominantemente informativo não é? Porque se vem na fonte www.ministeriodasaude.com.br, isso é uma informação específica, né? Como se tivesse lá www.ministériodajustiça.com.br, específico da área da justiça. Não, tem que ser jornal, revista, g1.com, qualquer veículo de informação que fala sobre informações do mundo todo, beleza? Não tem veículo de informação, mas tem nome da obra, do autor, edição, ano, editora. Aí nós teremos um texto predominantemente literário, ok? Atentem-se, meus amores, porque há alguns anos essa referência bibliográfica devia ser completa. Vinha lá, nome da obra, do autor, edição, editora, ano e tal. Hoje tem bancas aí que trazem o nome do autor e a obra e tá valendo, tá? Considera como predominantemente literário. Tudo bem? Mas pode acontecer, meninos, de não vir nenhum desses dois na fonte. Pode ser que venha lá assim, www.acasasua.com.br. É só um site que dá dicas e orientações de decoração da casa, do lar. Não é porque está na internet que ele é predominantemente informativo. Muito menos vai ser literário. Tudo bem? Ok, meus amores, fiquem atentos a isso, tá bom? Então, lembrando, tipo narrativo tem que ter personagem, tempo, lugar, vai contar uma historinha, vai narrar. Dentro do contexto, pode ter características, pode ser ironia, humorístico, reflexivo, opinativo, pode ter esse monte de características ou nenhuma delas, né? E de acordo, aqui, ó, este, por exemplo, aqui eu tenho Carta Capital, ó. Carta Capital é um jornal, meus amores. Então, este texto aqui, ó, da banca, além dele ser reflexivo e opinativo, ele é predominantemente informativo, porque está dentro do jornal. Tá bom? É isso.